Senhor Jesus, limpa a nossa consciência com teu sangue precioso. Declaramos que em nós mesmos somos fracos, frágeis e mortais. Por isso não cessamos de invocar o teu nome, a tua pessoa, que é tão doce e tão misericordiosa. Declaramos que ainda hoje te amamos, te desejamos e te queremos como a pessoa mais importante na nossa vida. Senhor Jesus, ao ouvir esta palavra, que haja mudança em nosso interior, que haja renovação em nossa mente. Tira todos os véus que impedem esta palavra de nos transformar. Derrota o inimigo em nós. Governa em nosso interior. Ilumina os olhos do nosso coração para vermos o Senhor com clareza em nosso espírito mesclado ao teu espírito. Amém. Bem-vindos ao canal da vida, o trigo mais fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus triuno. Hoje, a gente vai mergulhar um pouco nos ensinamentos do livro de Provérbios. Vamos focar na sabedoria divina, na conduta humana e na figura central de Cristo. Tudo isso conforme apresentado por um ministro da palavra, sabe? A ideia é tentar extrair a essência desses conselhos que são tão atemporais, né? Olhando por essa lente específica. Ok, vamos lá. Para começar, uma coisa que me chamou muito a atenção na exposição do ministro foi como a sabedoria em Provérbios é apresentada. Não é algo abstrato, é quase uma pessoa, né? Exato, é isso mesmo. O ministro ressalta muito que essa sabedoria personificada é a fonte de honra, de entendimento. Lá em Provérbios 4.9, fala que ela dará um diadema de graça, uma coroa de glória. E a origem dela é divina, vem de Deus. Mas o ponto crucial da interpretação dele é ver essa sabedoria como Cristo pré-encarnado. Interessante. E como é que ele faz essa conexão? Quer dizer, quais as bases que o ministro usa para essa leitura? Então, ele se apoia bastante em passagens do Novo Testamento. Por exemplo, Colossenses 1, ali pelos versículos 15 a 18, que descreve Cristo como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, aquele por meio de quem tudo foi criado, né? E também em Hebreus 1, os primeiros versículos, que fala do Filho como aquele por quem Deus fez o universo. A ideia é conectar o papel da sabedoria lá em Provérbios, principalmente no capítulo 8, onde ela fala de si mesma na criação, com essas descrições de Cristo como Criador. Fascinante, realmente. E essa sabedoria, então, que seria Cristo, ela estaria acessível a todos? Como funciona isso? Sim, é um ponto forte que o ministro levanta. Ela clama nas ruas, nas praças, convidando tanto os simples quanto os mais entendidos, sabe? A mensagem é bem clara nesse sentido. Não tem substituto para Cristo. Ele é central. Como diz o material que ele usou, ele enche a história e sem ele forma-se o vazio. É bem forte. Entendi. E onde essa sabedoria deve ser guardada, segundo Provérbios? Qual o lugar dela? No coração. O ministro destaca Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ele vê esse versículo como uma chave para entender o livro todo. O coração é o centro, né? Dos sentimentos, das decisões, da vida espiritual mesmo. Guardar o coração é proteger esse centro do nosso ser. Isso leva direto para a questão da conduta, né? Porque Provérbios faz um contraste bem forte entre os caminhos, o dos justos e o dos perversos, não é? Sim, muito claro. As veredas retas de um lado e os caminhos tortuosos do outro. O ministro extrai advertências bem diretas do livro, como o alerta sobre a mulher estranha. Ah, sim. Que ele interpreta não só como a imoralidade sexual, mas também como um símbolo do desvio da fé verdadeira, sabe? A apostasia. Provérbios 5 descreve o fim dela como algo amargo, como o absinto que leva à morte. E contrasta isso com a pureza do amor no casamento. A tua cisterna, né? Água pura. Faz sentido. E outros conselhos práticos. Lembra que o ministro mencionou algo sobre finanças, sobre trabalho? Com certeza. Ele ressalta muito a advertência contra ser fiador. É vista quase como uma proibição de assumir riscos financeiros desnecessários pelos outros. E a preguiça, claro, é muito condenada. Usa o exemplo da formiga, né? A formiga, diligência, planejamento. Provérbios 6, isso. Exato. Provérbios 6, versículos 6 a 8. Um chamado à ação, à diligência. E tem aquela lista, né? Das coisas que o Senhor aborrece. É bem impactante. Sim, Provérbios 6, de 16 a 19. São 7 coisas.
Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que planeja o mal, pés que correm para o mal, a testemunha falsa e, por último, aquele que semeia contendas entre irmãos. O ministro até comentou que esse último é visto como especialmente grave, porque destrói a unidade, né? Entendi. E como é que todos esses conselhos práticos, essas advertências, se conectam com a ideia central da sabedoria, de Cristo? Qual é o elo? O elo principal, segundo o ministro, é o temor do Senhor. Provérbios 9.10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele explica que temer a Deus não é ter medo, tipo pavor, mas é um profundo respeito, uma reverência que leva à obediência, sabe? Esse temor ensina a viver e promete vida. Ah, claro. E tem mais. Provérbios 11.4 fala que as riquezas não adiantam nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Isso mostra que a retidão vale mais que bens materiais. E a consciência da vigilância divina é constante. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, como diz em Provérbios 15.3. E também no 5.21, os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Deus vê tudo. Então, resumindo, a mensagem principal que o ministro extrai de Provérbios é que viver de forma sábia envolve, todas as áreas da vida, desde o coração até as ações do dia a dia. E tudo isso se baseia no relacionamento com Deus através de Cristo, que é a própria sabedoria. Exatamente isso. Não são só regras soltas, entende? É uma transformação que vem de dentro, que flui de um relacionamento com a sabedoria divina, que é Cristo. E isso impacta como a gente lida com dinheiro, com relacionamentos, trabalho, integridade, tudo. A busca pela sabedoria, no fundo, é a busca por Cristo mesmo. Pensando nisso tudo, fica uma reflexão interessante, né? Como essa visão de Cristo como a sabedoria personificada, presente desde a criação, muda ou aprofunda a nossa compreensão de quem Deus é e de como Ele sempre esteve interagindo com a humanidade desde o início. Fica aí para a gente pensar. Bom, pessoal, se você gostou desta exposição da palavra e ela te edificou de alguma forma, inscreva-se no canal O Trigo Mais Fino e compartilhe com outras pessoas que também podem querer desfrutar destas riquezas de Cristo.